Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula da semana pedagógica. Quem aí tá firme e forte nas quatro, ó, parabéns! Nós estamos trabalhando temáticas da área da educação, numa semana em que eu tenho feito um pouco diferente, tá? Nas últimas semanas pedagógicas eu fazia questões, desta vez eu estou fazendo conteúdo mesmo, aula sem as questões, para poder diversificar e para poder auxiliar vocês em alguns conteúdos que talvez vocês não tinham estudado ou relembrar alguns que vocês já conhecem. Ó, já chega aí colocando a tua cidade, quero saber até onde nossas aulas estão chegando. Coloca aí tua cidade, quero saber. Sejam todos muito bem-vindos às regiões do Brasil. Quem está no Instagram, vai para o YouTube, porque no YouTube a gente consegue compartilhar a tela do conteúdo, o texto que vai ser trabalhado, beleza? E quem está no nosso canal do YouTube, já deixa o seu like, se inscreva no canal e manda esse vídeo para aquele seu supervisor, aquele pedagogo, colega seu que está estudando e que precisa aprender um pouco mais sobre pedagogia e legislação. E olha, eu vou falar algo para vocês hoje que eu acho que pouca gente se lembra, tá? Ou conhece, inclusive. Nós vamos falar sobre legislação à luz de um decreto de 1973. Olha, eu nem pensava em nascer. Eu acho que meus pais nem eram casados. 1973, ou muito tempo. Olha só, na aula de hoje nós vamos trabalhar a temática de supervisão escolar, orientação educacional, pedagogo, trabalhar essa temática. Na segunda, trabalhamos educação infantil. Na terça, anos iniciais do ensino fundamental. Ontem, educação especial. Hoje, pedagogo. E amanhã, educação geral, educação nacional. E hoje nós vamos trabalhar uma temática e, completando amanhã as 5 aulas, nós teremos a certificação de todos vocês que participaram das 5 aulas. Mesmo que assistindo depois, vão receber o certificado. Amanhã, na sexta-feira, eu vou orientar como vai fazer para receber o certificado, como vai proceder, tá beleza? Para solicitar. Você pode assistir depois as aulas sem problemas. No final, eu vou falar a palavra-chave e também os cupons de desconto que estão rolando, inclusive para o curso de pedagogo, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, vem comigo aqui pro cantinho da tela, galera do Instagram pro YouTube, galera do YouTube, bora lá! Quero trabalhar hoje o decreto 72.846 de setembro de 1973. Ô professor, por quê? Veja só. Em 68, nós tínhamos a regularização da profissão de orientador educacional, regulamentada pela Lei 5564. Então, lá em 73, 5 anos depois, o Decreto 72.846, ele regulamentou a lei que já existia e trouxe agora as novas atribuições e a nova visão. Embora seja uma lei muito antiga, ela ainda está em vigor, porque ainda não foi feita uma nova lei regulamentando a profissão de orientador educacional. Compreendem? Já existe tramitando um projeto de lei que regulamenta a profissão de supervisor educacional, mas ainda não foi sancionado pela Presidência da República, ok? Mas nós vamos falar então porque cai pouco. Confesso que cai pouco em provas isso aqui. No sentido de o decreto tal. Nesse sentido cai pouco. Só que o que vai falar aqui, de certa forma, é uma visão da função pedagógica que vale para você compreender outras de ordem prática, beleza? Então vamos lá. E quem não vai cair? Estuda só para você saber como se pensava a educação em 1973. Quem nasceu em 73 tem quantos anos? 50. 50 anos. Quem nasceu em 73. Então vamos lá. Fica decretado, constitui-se o objetivo da orientação educacional. Qual que é o objetivo da orientação educacional? Lembrando que há diferença. Orientação, supervisão, inspeção e pedagogo. Vale salientar que há uma diferença nessas funções, ok? A do orientador. A assistência ao educando, individualmente ou em grupo, no âmbito do ensino de primeiro e segundo grau, fundamental e médio, visando o desenvolvimento integral e harmônico de sua personalidade, ordenando e integrando os elementos que exercem influência em sua formação, preparando para o exercício das opções básicas. Então, o que a gente tem aqui é um detalhamento da função do pedagogo. Se a gente fosse traduzir para a linguagem legal de educação, hoje seria assistência ao educando individualmente ou em grupo no âmbito da educação básica,
visando o seu desenvolvimento integral, ordenando e integrando os elementos que exercem influência em sua formação e preparando para o exercício da cidadania. Seria nessa forma, mas é isso. O orientador, ele entra na orientação mesmo do aluno, da família. Ele entra nessa ação mais voltada com o estudante do que propriamente com o professor. O supervisor, ele consegue ter uma visão um pouco mais de acompanhamento do professor. Já o orientador, a sua função está um pouco mais voltada para o aluno. O inspetor cuida da parte legal e burocrática, a documentação, os diários, a lei. Então, assim, a gente tem esses três profissionais. Embora, dependendo da organização, o orientador auxilia em tudo, o supervisor auxilia em tudo, o inspetor também auxilia nas demais funções. Mas hoje o que tem se adotado é a figura do pedagogo, ok? Mas ainda existe o cargo de orientador e é importante você ver o que está falando aqui. Então, o exercício da profissão de orientador é privativo para quem pode exercer a função de pedagogo, de orientador. Os licenciados em pedagogia, habilitados em orientação educacional, possuidores de diploma expedidos por estabelecimentos de ensino superior oficiais ou reconhecidos, ou seja, quem tem pedagogia com habilitação em orientação. Também, os portadores de diplomas ou certificados de orientador obtidos em curso de pós-graduação, ministrados por estabelecimentos oficiais reconhecidos, devidamente credenciados pelo Conselho Federal de Educação. Pensa, não é Conselho Nacional de Educação, não, era Conselho Federal de Educação na época. E esse segundo aqui, ele abre precedente para as pessoas que são portadores de uma licenciatura plena. A LDB já fala isso hoje. Portadores de diploma, de uma licenciatura com uma especialização em nível de pós-graduação em orientação educacional. E também dos diplomados em orientação escolar, em orientação educacional por escolas estrangeiras, cujos títulos sejam revalidados na forma da legislação em vigor. Também aquele que formou em orientação educacional fora do Brasil, mas seu diploma está devidamente revalidado. Diploma revalidado vale para tudo, tá ok? Vale para tudo. Então, isso aqui não mudou. Então, a LDB hoje deixa mais claro quem pode assumir. São as pessoas com pedagogia, com habilitação em orientação, ou pessoas que possuem diploma de licenciatura e têm uma especialização na área de orientação, ok? Mas tá tudo ok, só tá com a linguagem um pouco mais antiga, mas tá valendo. É assegurado ainda o direito de exercer a profissão de orientador educacional. Aqui a gente tem umas regrinhas que eram da época, muito tempo, que hoje a gente já não tem mais a validade, ok? Que fala as pessoas que tinham formado antes da vigência de 63 e a lei não especificava. Então isso aqui já não vem ao caso. Vamos lá para o artigo 4º. Os profissionais de que tratam os artigos anteriores poderão exercer a profissão após satisfazer o seguinte requisito: registrar o diploma. É a mesma coisa das pessoas daquela época, de antes daquela lei, de que tinham sido formados antes ou que tinham começado o curso naquela época. Agora vamos lá, eu quero conteúdo e direção. A profissão de orientador educacional, observada as condições previstas neste regulamento, só exerce na órbita pública ou privada por meio de planejamento, coordenação, supervisão, execução, aconselhamento e acompanhamento relativos às atividades de orientação educacional, bem como por meio de estudos, pesquisas, análises, pareceres compreendidos no seu campo profissional. Então, a profissão de orientador, ela vai atuar na rede pública ou privada, em qualquer um desses ambientes, no sentido de planejamento, no sentido de coordenação, supervisão, execução, aconselhamento, acompanhamento relativos à função da orientação educacional, bem como também os estudos e pesquisas daqueles que trabalham nessa área. Os documentos referentes ao campo de ação profissional de que trata o artigo anterior, esse que nós falamos, só terão validade quando assinados por orientador educacional, devidamente registrado na forma desse regulamento. Então, quando nós temos documentos que são expedidos no sentido de dar um parecer, dar um laudo, é um laudo pedagógico, isso mesmo, um laudo pedagógico sobre um aluno, ele precisa estar assinado devidamente, colocando as informações do pedagogo, principalmente hoje, quando alguns alunos são encaminhados para o neuropsicólogo, para alguém dessa área, pede-se um laudo pedagógico da escola, um relato do professor, e o orientador geralmente é quem elabora esse laudo. Na ausência, pode ser feito pelo supervisor ou pelo pedagogo, que é o que a maioria das escolas tem.
Então aqui a gente está falando, olha só, e também os pareceres compreendidos no seu campo. Então esses pareceres têm que estar devidamente assinado, registrado. É obrigatório a citação do número de registro do orientador educacional em todos os documentos que levam sua assinatura, porque até então tinha esse registro com número, igual hoje os médicos têm CRM, contador tem CRC, então os orientadores também tinham, olha que chique, né? Tinha aquele carimbo. Acho que cresceu tanto a profissão, tanta gente que acabou que não tem como fazer. Mas será que, o que vocês acham? Se hoje seria importante ter esse registro ou não? O que vocês acham? Eu acredito que é muito complexo hoje, pela demanda, pela amplitude que tomou a profissão, pela expansão da educação. É complexo. Mas o que vocês acham? Uma hora eu vou aprofundar mais sobre o motivo exato porque não se tem e comento nos stories. São atribuições exclusivas do orientador, ok? Que só ele pode fazer. Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do serviço de orientação para a escola e para a comunidade. Quem coordena e implanta a orientação é o orientador. Também é uma atribuição exclusiva do orientador planejar e coordenar a implantação e funcionamento dos serviços de orientação educacional dos órgãos do Serviço Público Federal, Municipal e Autárquico, das sociedades de economia mista, empresas estatais. Então, quem coordena, planeja e implanta os serviços de orientação dentro de diferentes órgãos também é o orientador, ok? Outra atribuição privativa, que é só dele. Coordenar a orientação vocacional do aluno, incorporando ao processo educativo global. Ou seja, coordenar a orientação, o trabalho de orientação profissional, de vocação daquele estudante, alinhando isso também ao seu projeto de vida, ao processo educativo que tem se desenvolvido nas escolas. Coordenar o processo de sondagem de interesses, aptidões e habilidades do educando, exatamente de descobrir, despertar, de verificar quais são os talentos de possíveis profissões para poder orientá-lo melhor nas suas escolhas. Hoje nós temos a disciplina de projeto de vida, que é trabalhada em escolas em tempo integral, que tem permitido trabalhar um pouco mais de perto, porque talvez os orientadores não conseguem sozinhos fazer esse acompanhamento, esse apoio, auxílio vocacional, mas essa disciplina de projeto de vida tem caminhado lado a lado com o aluno de uma forma um pouco mais pontual e mais precisa. Também é uma atribuição exclusiva coordenar o processo de informação educacional e profissional com vista à orientação vocacional. Todo o processo de informações, todo o processo de levantamento de dados para essa orientação vocacional é coordenado pelo pedagogo. Antes da gente continuar, peraí. Quem está chegando aí do Instagram, vai para o YouTube, que lá tá passando a tela. E quem tá no YouTube, dá o seu like, compartilha aí, já deixa o nome da tua cidade. A gente está estudando uma lei aqui que regulamenta a orientação educacional. É antiga, mas está valendo até hoje. Uma grande curiosidade. A gente está em semana promocional, tá, pessoal? Esta semana, todos os cursos do nosso site que você quiser se matricular e estudar estão com 20% de desconto. Você entra lá e qualquer curso você digita semana 20. Já vai ter seus 20%. E para o curso de pedagogo, que tem conteúdos específicos da área de pedagogo, para quem vai fazer prova nessa área, tem 40% off de desconto, 24 horas, de hoje até amanhã à noite, com o cupom PEDAGOGO40. Entra no nosso site, www.profdavi.com.br, vai no curso de pedagogo e na hora de se matricular, cupom PEDAGOGO40, 40% de desconto, você começa a estudar ainda hoje com o nosso conteúdo. É aquele conteúdo da parte específica, da parte de pedagogo, ok? Vamos continuar ainda com as atribuições que são exclusivas do orientador, privativas dele, só ele pode fazer. Sistematizar o processo de intercâmbio das informações necessárias ao conhecimento global do educando. Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, encaminhando a outros especialistas, aqueles que exigirem uma assistência especial. E aqui repara como que a gente está dialogando com essa pedagogia clínica que a gente via lá na pedagogia renovada não diretiva, que a gente tinha essa valorização de sentimentos, de valores, essa pedagogia clínica de tratamento. A gente tem muito essa ideia aqui, tendo em vista o tamanho da importância de ter esse dado para orientador educacional. Também coordenar o acompanhamento pós-escolar, pós-escola, orientação do aluno, como ele vai prosseguir seus passos, realização de vestibular, esses encaminhamentos.
Ministrar disciplinas de teoria e prática de orientação satisfeitos às exigências de legislação específica do ensino. Pode ser professor também de disciplinas dessa área, em cursos de magistério, por exemplo, que tiveram aí por um bom tempo na nossa realidade. Supervisionar estágios na área de orientação e emitir pareceres sobre matéria concernente à orientação. Reparem que aqui a gente tem coisas muito fechadas da profissão, muito restritas, que só podia ter isso. Hoje está muito democratizado o ensino, a gente avançou bastante na ampliação de vagas, nos estudos e pesquisas também, que permite a gente ter uma visão diferente. Mas o que fala aqui, pessoal, não tem nada errado, tá? Não tem nada errado. A gente consegue traduzir para os dias de hoje e ver a função do pedagogo, do orientador. Então vamos lá. Falamos de atribuições que são privativas, exclusivas do orientador. Então agora a gente vai falar de outras também, que são atribuições e que podem fazer parte do seu trabalho. Compete ainda ao orientador participar do processo de identificação das características básicas da comunidade, exatamente para fortalecer esse processo de integração família e escola. Participar do processo de caracterização da clientela escolar. Olha só, participar do processo de identificação da característica da realidade da comunidade local e dos alunos, da clientela, o público, isso é importante ainda para a elaboração do PPP. Hoje o projeto político-pedagógico, ele tem um primeiro momento que é o marco situacional, ok? Lembrando, o PPP tem 3 marcos: situacional, conceitual e procedimental. O primeiro marco, que é o conceitual, o primeiro marco, que é o situacional, ele trata da situação da escola, da clientela, do contexto da comunidade local em que está inserida. O conceitual, os conceitos, e o último procedimental, os procedimentos para alcançar os objetivos, tendo em vista a realidade da escola. O orientador também vai participar do processo de elaboração do currículo, participar da composição, caracterização e acompanhamento de turmas e grupos, na organização das turmas da escola, participar do processo de avaliação e recuperação de alunos, acompanhando de perto, participar do processo de encaminhamento de alunos estagiários, quando chegam estagiários na escola, e também as escolas que tinham o ensino profissionalizante. No ensino médio, como o caso do magistério, contabilidade, era o orientador que fazia esse processo de encaminhamento dos alunos estagiários, acompanhando também, junto com os demais profissionais. Participar do processo de integração escola, família e comunidade, realizar estudos e pesquisas na área de orientação. Então, são funções que a gente vê que não está longe. A gente está vendo que faz parte, embora hoje a gente tenha o pedagogo com um campo de ação muito, muito maior. E por último aqui, no preenchimento de cargos públicos para os quais se fizer necessária a qualificação de orientador educacional, será requerido como condição que o candidato esteja satisfeito às exigências da lei que teve em 68, ou seja, que seja formado, que seja tal, que esteja tudo regulamentado. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 26 de setembro de 73, ok? Então, quais observações nós podemos levantar desse documento? Não se foge da função em nada. Contudo, nós sabemos que este documento, ele dialoga com a realidade educacional da época. E a gente está falando de 50 anos de avanço em educação. Olha o quanto que a educação mudou. Nem a nossa LDB, nem a nossa Constituição atual existiam nessa época. Então, hoje, se a gente tem uma educação com um olhar mais amplo, é porque em algum momento um primeiro passo foi dado. Só que hoje ainda está em vigor, porque essa lei não foi derrubada. Então aqui a gente pode ter questões, mas a gente consegue ter essa visão global da função do orientador. Então hoje o orientador tem avançado, de tal modo que orientador, supervisor e inspetor tem se condensado na figura do pedagogo. O pedagogo na escola. Então o pedagogo, ele tem um papel essencial, um papel de equilíbrio, um papel de norteador, um papel de acompanhamento, de orientação. Então hoje eu digo que o pilar de uma escola é o pedagogo. Parece que quando o pedagogo está, ele consegue resolver todos os problemas, não desmerecendo o diretor que conduz. Só que o pedagogo consegue ter um elo de ligação com todas as áreas da escola. Pelo menos deveria ser assim, ok? Pelo menos. E ele tem um papel importante não só na orientação dos alunos, mas também dos professores, acompanhando os professores na elaboração de seus planejamentos. E hoje a gente tem até reforços. Hoje nós temos redes e sistemas de ensino que tem, junto com o pedagogo, tem nomeado, tem permitido e selecionado para trabalhar
professores coordenadores de área de conhecimento, que também auxiliam na organização e o planejamento das atividades dessa disciplina e daquela área de conhecimento. Essa divisão que eu digo, orientador, supervisor e inspetor, quem aí a escola ainda tem essa divisão? Ou é pedagogo? Conta pra mim, na sua escola é o quê? É supervisor, inspetor e orientador ou pedagogo? Conta pra mim. E você que tá assistindo aqui? Quem tá assistindo e é professor efetivo há mais tempo ou já trabalhou? Fala se já foi orientador, se é inspetor, conta pra mim da tua experiência. Deixa eu só lembrar vocês aqui, semana 20, nós temos 20% de desconto em todos os cursos da nossa plataforma. Pedagogo 40, só hoje, até amanhã, 24 horas, 40% de desconto. No curso de pedagogo, você pode entrar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, pode conferir nos nossos stories depois. E eu vou falar só sobre o certificado e a palavra-chave, beleza? Para você pegar o certificado, você tem que anotar uma palavra-chave de cada aula. Cada aula vai ter uma palavra-chave e você vai anotar e amanhã, quando a gente liberar, você vai enviar. Pode assistir as aulas anteriores, quem não assistiu. E a palavra hoje é... Vamos lá. Qual o nome que nós falamos hoje? Orientador. A palavra de hoje é orientador. Anotem aí, tá? Orientador. Nossa aula hoje foi um passeio rápido pela história, mas na verdade isso vale. Não estou ensinando nada que não está em vigor. Mas é importante a gente ver como a educação avançou ao longo dos anos. E é importante também para que a gente, enquanto pedagogo, compreenda que a nossa função talvez vai muito além do que aquilo que nós mesmos imaginamos. Nós temos uma função capaz de gerar um equilíbrio, de acompanhar, orientar, dialogar com a gestão, dialogar com o corpo docente, dialogar com os alunos e, ao mesmo tempo, dialogar com o currículo e com a legislação educacional em vigor. Então, vale a pena não só conhecer isso, mas também ficar atento às legislações, às normas de educação que têm se colocado dia a dia. Então, vamos começar a atualizar, vamos acompanhar as informações. Nós temos bons canais no Instagram que estão trazendo notícias. O meu traz, outros professores também sempre trazem novidades da legislação. Então você que é pedagogo, mais do que nunca, eu acredito que vocês precisam acompanhar o meu Instagram, o Instagram dos outros colegas que trabalham. Tem Fabiana, Sara, os meninos dos pedagógicos, professor Alonso, Vitor, entre outros que são assim professores que têm um grande trabalho e sempre ajudam. Então o pedagogo precisa ficar ligado nisso tudo. Nossa aula de hoje foi bem objetiva, a ideia é fazer muito rápido, porque eu tô assim gravando aula para São Paulo o dia todo. Então a gente tá muito apertado aqui, eu tenho separado esse tempo para vir aqui nessas aulas para vocês, mas eu espero que de alguma forma tenha ajudado, tenha te dado uma ideia, aberto uma portinha aí de curiosidade e também falado um pouco sobre esse trabalho de orientação, que ainda é regulamentado por essa lei, que não fala nada do que foge da sua função, beleza? Pessoal, muito obrigado por participarem, um grande abraço a todos vocês, a galera do chat aí, ó, beijão pra todos vocês, não saiam de falar a sua cidade pra gente, quem tá no Instagram vai pro YouTube, quem tá no YouTube segue o Instagram. Abração, pessoal, tchau!